Pode sentar, quem estiver de pé aí, pode ficar à vontade. Estou alegre de estar aqui hoje, nessa manhã. Creio que Deus vai falar comigo e com você, comigo mais uma vez, né? Eu creio que Deus vai falar com a igreja algo especial nessa manhã, amém? Vamos logo para a palavra. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos. E eu queria mencionar um versículo para a gente dar continuidade. Atos 28, 28. Nós estamos no Atos 28, é o final de Atos dos Apóstolos. E aconteceu muitas coisas aqui. E eu achei muito interessante este versículo onde Paulo ele ressalta algo muito importante da parte de Deus. Diz assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta salvação mencionada. Obrigado que essa mensagem ela chegou em nós, gentios. E hoje nós podemos glorificar o Senhor porque nós recebemos a salvação. Senhor, eu quero aqui que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor venha tocar em nossas vidas, para que essa mensagem ela fique em nosso coração para sempre. E nós saímos deste culto para a vida, cheio do poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pessoal, é muito interessante essa mensagem, esse versículo, porque ele fala aqui: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E quando ele fala esta salvação, ele está falando da mensagem do evangelho, está falando da mensagem da salvação. Então aqui ele está dizendo, aqui é uma discussão até, é uma discussão. Ele está discutindo com alguns homens que são judeus, que não estavam querendo receber a palavra de Deus, não estavam querendo receber a salvação. E aqui ele fala: portanto, quero que saibam que a salvação de Deus é enviada aos gentios. Porque vocês não querem ouvir, mas Deus quer que enviar aos gentios. Nós sabemos muito bem que Paulo, ele foi o apóstolo gentílico. Ele foi o apóstolo gentil, ele foi o apóstolo que saiu no meio de Jerusalém ali, foi do meio do povo de Israel e foi para outros povos. Foi para toda a Ásia, foi para a Europa e assim por diante. Ele fez algumas viagens missionárias da qual ele pregou a palavra, ele pregou a salvação de Deus, né? E nós também sabemos que neste momento a qual ele fala isso, ele tinha viajado já e ele estava fazendo uma viagem missionária, talvez. A vontade de Paulo era ir para Roma. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha ido a Roma ainda. Ele escreveu, mas ele não tinha ido a Roma. Ele apenas escreveu uma carta para ir para Roma. E uma vontade dele era ir para Roma. E aqui, ele estava a caminho de Roma, a qual o navio afundou. Ele foi para a ilha de Malta, ali Deus manifestou na vida daquele homem de Deus de várias formas. Uma delas foi ser picado por uma víbora na ilha de Malta. E também ele fez o homem ser curado ali na ilha de Malta. Depois outras pessoas foram atrás dele. Foi uma coisa de louco. Ele tumultuou a ilha de Malta. Só que ele estava preso. Ele estava ali como um presidiário. Ele estava ali detido pela lei romana. Na verdade, ele foi detido pelo imperador romano, que sediava em Jerusalém. Porém, ele pediu para ser preso em Roma. E ele estava a caminho de Roma. E quando o navio afunda, ele vai para a ilha de Malta, ele faz milagres, ele consegue continuar a viagem dele até Roma, preso e provido, porque aquele povo da ilha abençoou aquela viagem, deu comida para eles, deu tudo que eles precisavam para ele continuar a viagem. E chegando em Roma, ali preso, ele continua a se manifestar preso. Ele alugou uma casa para ele, onde o soldado romano ficava ali junto com ele, observando ele, mas ali ele recebia visitas, ali ele continuou a discipular pessoas, ali continuou a manifestar o seu ministério apostólico.
Ali ele continuou, mesmo preso, ele continuou. E preso, ele escreveu outras cartas também. Preso, ele escreveu de Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Essas cartas chegou até nós. E se a gente lê, é fantástico a história que a entusiasmo de Paulo a pregar a palavra de salvação aos gentios, que em Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses, do 12 ao 18, se você ler, você vai ver que ele se alegra pelas prisões dele e pelas tribulações que ele passou, porque causaram, em vários aspectos, crescimento da pregação. Causou crescimento da pregação, aonde a pregação começou a ser mais pregada, aonde a pregação se espalhou mais, e a palavra de salvação ela pôde ser espalhada ainda mais. Olha que legal, vamos ler lá só para a gente entender. Filipenses 1, do 12 ao 18. Ele diz assim: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Olha aqui. As prisões, o sofrimento que eu tenho passado serviu para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha só, vamos ler duas coisas aqui, como ele começa dizendo, que como resultado, tornou-se evidente a todos a guarda, no versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Querido, agora eu queria que abrisse no versículo, no Filipenses 5, 5, o último versículo. Deixa eu ver qual é o último versículo de Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4. Deixa eu ver aqui. Isso, 21. 22, desculpa, 4:22. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente aos que estão no palácio de César. Olha só, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Que legal, porque quando ele ficou preso no palácio, e ali, como ele ficou preso, ele começou a pregar o evangelho para aqueles que trabalhavam no palácio. Então, quando ele menciona, olha, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente que estão no palácio de César. Ele está falando da guarda que cuidava dele, porque ele ficou preso ali. Então aqui ele fala, como resultado tornou evidente a toda a guarda do palácio, porque ele pregou, e ali ele está feliz, porque ele pôde pregar para o povo que estava preso para a guarda do palácio. Olha só que fantástico, que o entusiasmo deste homem. Continuando aqui. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregaram a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento quando estou preso. Mas o que importa é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato continuarei a me alegrar-me. Ele chega a mencionar que alguns homens, quando começou a ver ele começou a ver ele expandir o reino, começou a ver aquele homem ser usado por Deus, alguns homens também começaram a pregar por inveja, só por competição. Alguns homens começaram a falar assim, não, Paulo está pregando, eu vou pregar mais que ele. E começou aquela competição. E ele fala, querido, não importa, o problema é deles se eles estão pregando por competição. Talvez o galardão que eles tinham que ganhar, eles não vão ganhar, mas o importante é que a palavra de salvação, a salvação de Cristo está sendo pregada. Não importa, porque por que ele está fazendo não importa.
É lógico que ele não está defendendo aqui nenhuma heresia, esses caras não estavam pregando heresia. Esses caras estavam apenas disputando a pregação do Evangelho. Então, não importa. Importa que a pregação da salvação, a palavra de salvação, está sendo pregada. E eu quero aqui começar a minha mensagem e eu coloquei o nome dessa mensagem como o poder de Deus. O poder de Deus. Querido, nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos nos Evangelhos a caminhada de Jesus, nós vemos o poder de Deus sendo manifestado de várias maneiras, e talvez de formas miraculosas, a qual nós adoraríamos ver acontecer. Ontem aqui eu ministrei uma palavra sobre encontros de Jesus, alguns encontros de Jesus, poucos encontros de Jesus. Jesus se encontrou com muitas pessoas. E todas as pessoas que Jesus se encontrava, ele deixava ali uma coisa de louco ali, a qual se nós víssemos, nós ficaríamos de boca aberta. Nós ficaríamos loucos, porque nós vimos um milagre. Quem aqui já viu um milagre maluco na sua frente assim? Quem já viu? E não é legal, querido? É maravilhoso você ver isso. É maravilhoso. Quando Deus te usa então para um milagre. É uma coisa que você fica entusiasmado. Você começa a orar pelas pessoas, a dor começa a passar. Aí você começa a ficar doidão, você começa a querer orar por mais pessoas, você não quer mais parar de orar. E assim é, porque é gostoso, é legal ser usado por Deus. É legal. Querido, e é o poder de Deus, é o poder de Deus. Mas, querido, existe um poder de Deus, que eu creio que, sem dúvida alguma, sem margem de erro, é o poder mais importante e aquilo que é mais poderoso em Deus. Tem algo em Deus que é algo muito mais sublime, que está acima de qualquer milagre que pode acontecer, que é o poder da salvação. É o poder do Evangelho, é o poder a qual a palavra de Deus resulta em nós algo permanente e eterno. E nós vamos falar sobre isso nesta manhã. E aqui voltando no Atos dos Apóstolos 28. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E nós estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui porque este homem, ele começou a falar da salvação de Deus. E este homem, ele começou a pregar para os gentios. E nós, gentios, hoje estamos aqui cultuando ao Senhor, estamos aqui, recebemos já, muitos de nós recebemos já essa verdade em nossas vidas. Quem não recebeu, eu creio que vai receber hoje. E nós vamos caminhar até para sempre, para a eternidade, com esta palavra em nosso coração, em nossos corações, e viver a plenitude do poder de Deus. Porque quando a gente fala de viver a plenitude, parece algo tão longe, parece algo tão, não é para mim, é difícil demais, porque eu tenho que buscar muito a Deus, porque eu tenho que, querido, a plenitude do poder de Deus está na salvação. Ele consumou na cruz do Calvário a plenitude do poder de Deus, ao dar o seu Filho por mim e por você, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você entende isso, querido? Se eu falasse isso, até no boteco os caras largariam a bebida e glorificavam a Deus, porque está falando da vida eterna, está falando de algo permanente, está falando do poder de Deus. Nós recebemos o poder de Deus, a qual nós vamos viver a eternidade ao lado dele, a qual nós vamos viver uma vida para a eternidade ao lado dele, e nós não pagamos nada por isso, querido. Nós não pagamos nada por isso. Nós precisamos apenas crer na palavra do Evangelho. Nós precisamos apenas crer na palavra do Evangelho. Abra sua Bíblia em Romanos 1,16, diz assim: Romanos 1,16. Diz assim: não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Olha aqui. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois grego. Primeiro judeu, depois grego. A palavra de Deus, ela foi primeiro para o judeu. A palavra de Deus, ela foi primeiro para o judeu. A salvação, ela foi mencionada primeiro para o judeu.
depois grego. E quando se fala grego, se fala dos gentios. E quando se fala grego, nós não somos gregos, nós somos daqui do Ocidente. Porém, quando se fala grego, se fala de nós, queridos, se fala de nossas vidas, porque nós somos gentios. Nós somos incluídos no Evangelho juntamente com os gregos. A oportunidade que Deus deu aos gregos, Deus deu a nós também, de hoje podemos colocar Jesus em nossas vidas. Tem algo, querido, no Evangelho que envergonha as pessoas. Por isso que ele fala aqui: eu não me envergonho do Evangelho. Tem algo no Evangelho que talvez já te envergonhou. Não porque o Evangelho, o poder de Deus é digno de vergonha, mas porque nós não estamos padronizados com o Evangelho da salvação. Então, quando nós não estamos padronizados, nós queremos ser padronizados com aquilo que nós achamos correto, e aquilo nos envergonha. Talvez uma opinião a qual o Evangelho defende, talvez parecer um crente é motivo de vergonha para alguns. Dizer que vai na igreja é motivo de vergonha para alguns. Dizer que ama Jesus é motivo de vergonha para alguns. Dizer que você é santo, não porque você é melhor que ninguém, mas porque o Santo dos Santos morreu por você e te purificou e te justificou. Talvez isso pareça ser vergonhoso. E às vezes nós nos escondemos, e às vezes nós não somos explícitos na nossa fé, e nós não mencionamos a salvação e não mencionamos o poder de Deus, porque nós nos mascaramos, porque nós somos tímidos, porque nós estamos compactuando com um pensamento, talvez até mesmo um pensamento filosófico, a qual é assim que o mundo quer pensar hoje. O mundo pensou assim através de todo o tempo, mas hoje a igreja ela tem colocado pensamentos filosóficos defendendo e comparando com a fé, com o Evangelho, comparando com o pensamento a qual nós porque, querido, vamos ser sinceros, o Evangelho é uma loucura. O Evangelho é louco. Como pode alguém morrer por mim e eu ir para o céu? Como pode um Deus ser poderoso, atemporal, soberano? Como pode alguém querer casar em santidade? Isso é uma loucura para o mundo de hoje. Como pode a mulher ser submissa ao marido? Como pode os filhos se submeterem aos pais? Como pode, querido? Como pode você crer que alguém pode ser curado de uma doença simplesmente porque orou? Isso é loucura, isso é uma doideira. E nós às vezes nos acovardamos de falar o porquê nós temos nisso, o porquê que nós acreditamos nessas verdades. E sabe por que nós acovardamos? Porque a verdade da salvação, o poder de Deus não está incluído em nossas vidas da forma que deveria. Porque nós não cremos nessa verdade da forma que devíamos crer. Porque nós estamos brincando de ser crente, porque nós brincamos de ir para a igreja, e isso nos resulta de uma covardia tamanha, a qual nós nos escondemos atrás de costumes mundanos, e não queremos colocar na verdade do Evangelho em primeiro lugar em nossas vidas. E nós negociamos a verdade. Nós estamos no trabalho, mas nós rimos de piada indecente. Nós estamos no trabalho, mas nós queremos ser um legalzão. Então nós falamos os costumes a qual os caras falam também. Até palavrão tem crente que fala hoje. Palavrão, querido. O cara nem percebe, porque eu não sei se o cara não percebe. O cara está tão viciado que o cara fala, mete uns palavrão no meio ali. E o cara comenta coisas indecentes. O cara, a mulher, que seja. Porque nós temos vergonha do Evangelho. Nós temos vergonha de deixar aquele cara falando, porque tem que deixar falando aquele cara. Porque o cara tem que impor respeito. Você não é qualquer um, querido. Você é uma pessoa que carrega o poder de Deus em sua vida.
Você é uma pessoa que o resultado do poder de Deus na sua vida é a salvação. E um salvo, ele não vive de acordo com o mundo, querido. Nós não somos melhor que ninguém, não, por isso. Nós somos apenas salvos por Cristo Jesus. Nós não somos melhor que aqueles caras, não é mesmo. Nós somos apenas salvos. E eles também podem ser salvos. Eles também podem receber esse poder. Eles também podem receber, mas nós não podemos negociar, nós não podemos nos envergonhar, nós não podemos negligenciar aquilo que nós somos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós, mediante a Jesus Cristo, nós falamos, nós cantamos aqui, nós dizemos que cremos. Mas muitas vezes nós negociamos. Muitas vezes nós não colocamos isso, nós não somos radicais ao ponto de viver. Querido, é engraçado, porque muitas vezes, quem me conhece sabe que eu sou tranquilo, referente a muita coisa, converso com muita gente no trabalho, só que as pessoas muitas vezes elas têm medo de falar comigo, têm medo de ser meu amigo, porque elas têm medo do julgamento, a qual eu não vou fazer. Eu vejo no trabalho, às vezes as pessoas, elas não é medo o modo de falar, mas talvez elas não sentem a vontade, talvez, de ser meu amigo. Porque elas têm medo de julgamento, mas eu não vou julgá-las. Eu não vou falar, não, você pode de fazer, vai para o inferno. Eu não vou, jamais vou fazer um negócio desse. O máximo que eu posso falar é do amor de Deus para ela, no meu testemunho, que eu falo para todo mundo, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falando do meu testemunho, Jesus mudou minha vida, eu era assim, eu era assado. Falo para todo mundo. É isso que eu falo. Só por que as pessoas, por causa do nosso comportamento, as pessoas falam, não, esse cara ele não ri de qualquer coisa. Esse cara ele não compactua com aquilo que a gente fala aqui. A gente está falando, ele está quieto, de cabeça baixa, comendo. Se qualquer coisa eu falar para ele vai me tratar mal, talvez é isso. Mas querido, não é, jamais eu vou ser ignorante ao ponto de criticar alguém por algo que ele fez. Mas a postura impõe respeito. A postura de um salvo, ele impõe respeito para as pessoas que não entenderam essa verdade ainda. Então a pessoa, quando ela olha você, ela pode até fazer uma brincadeira, mas ela já fica envergonhada. Você não precisa nem dizer nada para ela, porque ela lembra da sua postura, ela lembra daquilo que você daquilo que você impôs através da sua vida, não por palavras, simplesmente porque você se assemelha com o poder de Deus em sua vida, você parece com Jesus, simplesmente por isso. Então as pessoas elas têm vergonha de falar bobeira, elas têm vergonha de falar besteira, elas têm vergonha de falar coisas pejorativas de alguém, ou até mesmo piadas sem graças, porque você pôs respeito. É isso, querido, é isso que é não se envergonhar. É isso que é não se envergonhar. Então o que acontece, querido? As pessoas elas têm vergonha do evangelho, elas não querem ser radical a esse ponto. Elas querem ser, não, eu sou legalzão, eu sou amigão, eu sou aquela pessoa que onde chego, eu não sou tão, como que as pessoas costumam dizer, eu não sou tão fanático. Eu não sou fanático. Então, para mim, não, vamos assistir qualquer coisa, vamos falar de qualquer coisa. Não, você é salvo, você é diferente, você tem uma vida diferente, você foi mudado pelo Evangelho, ou deveria ter sido pelo menos. Ainda tem chance, querido. Nós temos chance, amém? Lucas 9, 26. Olha o que fala aqui, Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na glória do Pai e do Santo Jesus. Olha só, querido. A palavra de Deus diz que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele. Você imagina você chegar diante de Jesus
E Jesus fala assim: eu me envergonho de você. Ah, por que, Jesus? Mas eu ia para a igreja todo domingo, Senhor. Senhor, mas eu ia para o culto, eu estava lá, eu tocava no louvor, eu pregava a palavra. Senhor, eu estava indo lá, eu ia para a célula. Não, mas não era lá. Lá você não envergonhava mesmo, não. Lá você levantava a sua mão, de verdade. Lá você sentava, você prestava até atenção na palavra. Mas não era lá. Você se envergonhava da minha palavra quando você não estava lá. Você se envergonhava de ser chamado de fanático, de crente. Você se envergonhava de ser chamado de seguidor de Jesus. Mas não era lá, porque lá você queria parecer um seguidor de Jesus. Você se envergonhava quando você estava longe de lá. Era lá. Era, sabe, onde você não tinha ninguém crente lá, onde você devia ser luz e você não foi. Era na sua casa, onde você deveria ser luz e você se acovardou diante de seus filhos e da sua esposa. Ou vice-versa. Era lá. Porque na igreja você até era bonitinho. Com o microfone na mão você até parecia um crente. Você até falava palavras bonitas. Mas eu estou falando que não era lá. Você não se envergonhava de mim lá dentro, era fora. Amém? 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios, não, desculpa, 2,1. 2,1 é do 1 ao 5. 1 Coríntios 2, 1 ao 5 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com música, para lhes proclamar os mistérios de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que lindo, querido. Querido, esse contexto aqui é muito interessante, porque aqui ele está pregando para uma igreja, a igreja de Corintos, e é na Grécia. E esta igreja, eles estavam, e Paulo, ele era um estudioso, ele era estudioso de todos os estudos daquele tempo. Ele era um erudito, ele era um homem muito estudado. Só que aquele povo de Corinto, ele estava acostumado a ver filósofos falar de Platão. Ele estava vendo pessoas, ele estava acostumado a homens que falavam muito bem. Você já viu um filósofo falando? Eu ouço filósofos às vezes, eu ouço os caras para ver a eloquência deles, para ver como eles falam, é até bonito de ver, a inteligência de muitos filósofos. Agora, lá era o berço da filosofia, a Grécia. Foi o berço. Platão foi o top dos top. Então, ele está ali falando, porque como ele sabia muito disso, a primeira coisa que ele fala aqui, olha que lindo, ó, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus. Ele não foi falar de coisas que aqueles pensadores estavam desenvolvendo ali. Ele foi simplesmente falar dos mistérios de Deus. Ele foi falar dos mistérios de Deus. Ele não misturou, ele não precisou disso. Ele não precisou usar nem aquilo que ele sabia. A palavra, ele fala em um momento da palavra que tudo que ele sabia para ele passou a ser esterco. Olha o que ele fala. Tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que Paulo, a inteligência, os estudos. Paulo era poliglota, querido. Ele falava várias línguas naquele tempo. Se hoje é difícil, imagina naquele tempo. Paulo estudou na melhor escola, Paulo dava aula.
com os judeus, nas escolas. Ele era mestre, um mestre muito inteligente, muito erudito. E aqui ele fala, olha aqui: pois decidi nada saber entre vocês. Olha só, eu decidi nada saber. Eu não me interessa o que eu sei, porque nada disso importa, você entende? Nada que está pautado, querido, nos livros importa. Eu não estou falando para você colocar no seu trabalho, eu não estou falando que não importa para você crescer, não é isso. Eu estou falando que nada disso importa para a gente receber de Deus o poder de Deus. Nada criado por homens, nada desenvolvido pela ciência importa. Nada disso importa. Nada importa, querido, para nós receber o poder de Deus. Isso pode agregar na sua vida, sim, na sua vida profissional, no seu crescimento como homem, mas nada disso imputa na sua salvação, nada disso vai causar para você um poder a mais. Se eu for muito bom em história, se eu souber de toda a mitologia grega, se eu souber de toda a matemática, se eu souber de tudo do português, é bom, aprenda português. Eu também não sei português direito, eu sou muito ruim no português. Porém, isso é bom sim, não descarte o aprendizado. Mas eu quero dizer algo para você: você pode ser o maior matemático, você pode conhecer tudo dos métodos de Pitágoras, você pode conhecer tudo da mitologia grega, da filosofia grega e a filosofia atual. Você pode saber tudo, mas não aumenta o poder de Deus em sua vida. O que vai aumentar o poder de Deus na sua vida é a palavra da salvação, é a palavra do Evangelho. O que vai te trazer convicção da sua salvação não está escrito em livros de histórias, a não ser se for a Bíblia Sagrada. A não ser se for a Bíblia, que é um livro histórico. Atos dos Apóstolos até é um livro histórico. Atos dos Apóstolos é um livro histórico. É um livro ao qual nós ouvimos uma história, talvez a história mais surpreendente que eu conheço. Mas os livros, o que nós aprendemos no cotidiano das faculdades, isso não agrega na salvação. Isso não agrega na nossa convicção em Jesus. Não agrega. Pelo contrário, muitas pessoas se desviam, porque não sabem engolir, porque não tem o poder de Deus dentro dela. Eu conheço uma pessoa a qual ela começou a fazer faculdade e hoje ela está com o pensamento totalmente distorcido daquilo que Jesus foi para ela. Eu não conheço só uma pessoa, conheço mais pessoas que aconteceu isso. Porque, querido, você vai chegar em um lugar como esse, um campo deste, você vai ser confrontado em sua fé. Quem que faz faculdade já foi confrontado na sua fé? Ninguém? Graças a Deus. Então você está fazendo a distância. Então só pode ser. Porque geralmente nos campos, nas universidades, querido, a fé ela não é bem-vinda. É lógico, você vai fazer uma ADM, eu acho que não é possível o cara confrontar a fé na ADM. Porque acho que não tem, por logística não é possível. Mas vai fazer uma faculdade de humanas, sociologia que seja, história. É que o Vitor aqui não está aqui, ele já falou uma história dele. Na história, os caras, porque é confrontado. E sabe de uma coisa? Eu há muito tempo, desde da minha adolescência, eu sempre gostei muito do marxismo. Sempre gostei muito, porque eu achava ideal. Porque eu era um cara de periferia, eu era um cara de quebrada. E eu sei o sofrimento que a gente passava ali. Então, para mim, o ideal era isso. Eu preciso de uma oportunidade. E achava que isso era a minha oportunidade. Porque eu não entendia muito bem. Então, aquilo foi o que foi revelado a mim. Não, porque tem que lutar, e tem que ser em igualdade. Não, porque isso, Che Guevara. E não, porque eu vou morar em Cuba. E queria, querido. Só que, porque hoje, querido,
Eu não me denomino em direita, não me denomino em direita nem esquerda. Para mim, isso aí é a pior tolice que existe hoje na sociedade brasileira. É a polarização da política. É a pior burrice que existe. São pessoas brigando por causa de um ideal que alguém está ganhando muito dinheiro, seja de esquerda, seja de direita. E os tontão brigando por isso. Para mim é a pior burrice. E isso tem tirado pessoas da fé, querido. As pessoas têm brigado porque mulheres têm sido mortas por homens. E as mesmas mulheres que brigam por isso, eu não estou, lógico, isso realmente tem que ter punição e tem que acabar. Um machismo a qual homens acham que mulheres é objeto, tem que acabar isso. Homens ignorantes que agridem mulheres, mata mulheres, bate, tem que acabar. Mas em contrapartida, as mesmas mulheres que brigam por isso são a favor do aborto. Um genocídio. Quer dizer, a mulher não pode morrer mesmo, mas um feto pode morrer. Olha só o tamanho da ignorância humana. Isso é algo que vem do marxismo cultural. É isso que é algo que vem. Então, não dá para engolir certas coisas da sociedade. E não é só isso, tem outras coisas também. Não, porque precisa desencarcerar as pessoas da cadeia. Tem que desencarcerar. Os caras querem desencarcerar até quem cometeu crime, cara. É lógico que eu não acredito no sistema prisional do Brasil, não acredito mesmo. Eu não creio que a cadeia ela restaura pessoas, não creio nisso. Ao contrário, se a pessoa não quiser mudar, a cadeia é uma oportunidade da pessoa conhecer mais ladrão, conhecer mais coisas, a qual você se envolve mais com o crime. Você vai conhecer o crime organizado lá dentro e lá você pode se envolver até mais. Isso é uma verdade. Porém, é lógico que o inocente ele tem que sair. Eu creio que a justiça do Brasil é uma justiça totalmente cega. Eu tenho certeza que muitos pobres estão lá e ricos que deviam estar no estado. Eu creio nisso daí, eu não tenho dúvida. Porém, se você cometer um crime, você tem que ser preso, seja rico, seja pobre, seja mulher, seja homem, seja preto, seja branco. Tem que ser preso. Não é porque você, então quer dizer, o cara cometeu um crime, não. Só que isso é pregado hoje. Eu creio, querido, que a palavra de salvação muda vidas. Eu creio nisso. Eu creio que o poder de Deus transforma pessoas, transforma caráter, transforma mentes. Eu creio nisso, porque transformou a minha vida. Transformou a minha vida, eu creio nisso. Eu não creio no sistema prisional, no sistema carcerário brasileiro, não creio mesmo. Porém, isso é pregado. Eu era a favor disso daí também. Eu era. Não gostava de polícia. Não podia ver um polícia, até xingava ele, até apanhava deles depois. Aí o cara fala, polícia é corrupta, a polícia bate nos humildes, não xingava o cara, pô, o cara faz o quê? Não respeitava, vai apanhar mesmo, É lógico que tem polícia que abusa do poder, isso é fato, como tem todo tipo de pessoa que abusa de poder. A pessoa apanha na polícia, a polícia é ruim, mas também ela apanha do traficante na favela, apanha também, muita gente apanha de traficante, eu vi gente apanhando de traficante, de ladrão, cara humilde. Não, isso aí não coloca na rede social. Isso aí não coloca. Isso aí não está em pau, não. É a polícia. Não, queridos, o ser humano é assim. Quando se fala de ser humano, se fala de pessoas que abusam de poder. Se fala de pessoas, não todo ser humano, mas quando o ser humano quer abusar do poder, ele abusa. É lógico que existem igrejas que abusam do poder que tem. Existe, cara. É uma triste notícia, é uma triste realidade. Elas não estão pregando só o poder de Deus, mas elas querem usar o poder de Deus a favor da persuasão e de algo que possa aproveitar das pessoas. Só que quando nós conhecemos a verdadeira palavra de Deus, quando isso está dentro de nós não somos enganados. Tem um caso de uma moça agora aí que ela está batendo na igreja. Eu não sei o que ela sofreu lá, uma moça aquela Uraque lá, Andressa Uraque, está xingando a igreja. Ela conheceu talvez, ela não conheceu a verdade do evangelho. Não conheceu, querido. Ela não conheceu. Eu falo para elas aí, está gravando, ela que ouça. Sabe por que ela conheceu? Porque hoje ela está criticando. Ela não critica Jesus, não.
ela critica a igreja. Mas a palavra de Deus diz: não deixar as vossas congregações. Ela podia muito bem, se acontecer algo na igreja, ir para outra igreja, e ali, mas não, ela está batendo nos crentes. É lógico, tem crente batendo nela, mas não é todos, querido. Eu até entendo, talvez, o que ela pode ter passado, onde ela estava antes. Mas, quando a gente conhece a verdade do Evangelho, quando a gente aquilo cria em nós algo, a gente pode até se frustrar com homens, mas a gente sabe que Jesus está em nós. A gente sabe que a verdade, o poder de Deus está sobre nós. E nós não mudamos quem nós tornamos a ser. Nós não mudamos, porque já fomos transformados. Nós já fomos transformados. Agora o cara, ele era salvo. Agora não é mais. Agora ele começa já a fazer tudo o que ele fazia antes. Porque ele está frustrado com a igreja. Querido, você nunca conheceu a igreja. Você nunca conheceu Jesus Cristo. Você nunca conheceu o poder de Deus. Você pode até querer sair da igreja, porque a igreja realmente, às vezes, ela faz coisas que entristecem a gente mesmo. Eu não te aconselho a sair, não, mas pode acontecer isso. Quem sou eu para dizer que não? Mas você não muda, você continua com o poder de Deus na sua vida, você continua com o evangelho da salvação sobre a sua vida, e o mínimo que você vai fazer é procurar outra congregação. O mínimo. O mínimo. Não sair criticando a igreja de Jesus Cristo por aí. Não ficar colocando na rede social que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo outro. Porque a igreja é feita de pessoas como você. A igreja é feita de pessoas como eu. Pessoas que vão falhar a qualquer momento. Mas quando nós conhecemos o evangelho da salvação, querido, nós sabemos que nós não vamos ser mudados, porque o evangelho ele é um poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Nós não vamos mudar. Nós vamos apenas evoluir ainda mais em Cristo Jesus. Amém? E continua. É isso mesmo. João 14, 6. João 14, 6. Jesus, querido, ele se tornou, a palavra de Deus diz que ele é a palavra de Deus. E João fala, ele era o verbo é a palavra. Ele era o verbo, ele era a palavra de Deus, ele era o evangelho. E ele se fez carne. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que Deus colocou Jesus acima de todos, de tudo. O nome de Jesus ele é acima de tudo. Depois que Jesus se entregou pela humanidade, pelo amor a nós. Mas sabia que Jesus não precisava, para ser Deus, ele não precisava fazer isso? Jesus não precisava morrer por mim e por você, para ser Deus. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou de tudo que ele era. Simplesmente para poder morrer por mim e por você, por amor a nós. Simplesmente para ser o poder vivo na terra. Para ser a palavra viva. A palavra de Deus diz que o verbo se fez homem. O verbo se fez homem, se fez carne. E caminhou sobre a mesma terra que nós caminhamos. Só para morrer por mim e por você. Em João 14, diz assim, no 6, 7. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você realmente me conhece, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vocês conhecem a mim, conhecem o Pai. Vocês conhecem a palavra, vocês conhecem o verbo, vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem o evangelho, vocês conhecem Jesus. Cara, o evangelho, ele não se resume a uma experiência. Ele se resume à palavra de Deus. Quer conhecer de Deus? Conheça a palavra. Quer conhecer Deus? Conheça a palavra. Conheça o verbo. Conheça Jesus. E conheça a Deus. E seja forte. E tenha em você
uma convicção daquilo que você crê atualmente. Nada pode te roubar isso, querido, a não ser a sua falta de conhecê-lo. Nada pode. Você pode, querido, para onde você for, ninguém vai roubar a sua fé, a não ser que você não tenha. A não ser que sua fé está superficial demais, a ponto de qualquer coisa tirar de você. Quer conhecer a Deus? Conheça a verdade, conheça a verdade. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Conheça o Verbo. E lembre uma coisa, querido, que ninguém se tornou, eu não me tornei cristão por ser santão. Talvez as pessoas elas têm medo. Elas têm medo de chegar numa igreja e receber Jesus em sua vida, porque ela crê na igreja, ela acha que a igreja é um monte de gente que chegou aqui depois de ser santo. Nós sabemos muito bem disso. Nós chegamos do jeito que nós estamos, não é assim? Venha da forma que está. Mas, querido, é ainda mais forte do que isso. Ainda mais forte que isso. Olha aqui que Romanos diz. Romanos 12:2 diz assim. Efésios 2. Efésios 2, 1-2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Olha aqui. Quando nós estamos compactuando com os costumes do mundo, olha, é isso, porque é isso que nós vivíamos no pecado, nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando nós estamos compactuando com as verdades ao qual o mundo crê, nós não estamos compactuando com as verdades da Bíblia, as verdades do Evangelho do poder de Deus. Então isso nos torna o que éramos, pecadores, nos torna mortos. Nós estávamos mortos, a palavra de Deus diz. Nós não estamos aqui porque nós éramos santarrões. Nós estamos aqui porque nós estávamos mortos e nós conhecemos uma verdade do poder de Deus, a qual nos trouxe vida. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna só vem através do poder de Deus, que é a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Não existe outro meio, querido, de receber uma vida eterna. Não existe outro meio. Você pode ter a melhor vida nesta terra, querido, e tenha em nome de Jesus. Eu não te aconselho a buscar a melhor vida nessa terra, isso não presta. Mas se na medida do possível você consiga ter, viva. Mas não esqueça que a abundância da vida não está nesta terra, está em meio do Cristo Jesus. Não está nessa terra, querido. Não está neste mundo. Não está aqui. A melhor parte está guardada para nós na eternidade, a qual as coisas deste mundo não vão nos dar, a qual simplesmente Deus pode nos trazer, simplesmente a palavra de poder pode nos dar. O que este mundo traz é passageiro e muitas das vezes pode nos matar. Mas o que Deus pode nos dar é permanente, e o melhor de tudo é de graça. É graça, querido. É só crer e viver e ouvir. A palavra de Deus diz que nós somos libertos ao ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando a gente fala de ouvir, é claro que não é só ouvir, querido. É ler a palavra de Deus, é conhecer a Jesus, sabe, é se aprofundar em Deus, a ponto a qual nada te abala, querido.
Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis sim. E nós que somos leigos em tudo que está acontecendo, leigos. Eu sou leigo, pelo menos eu sou leigo. Nós estávamos achando que já estava passando. Quem achou que ia acabar? Do nada ia sumir. Leigos. Agora parece que está pior do que no começo. E sabe por quê? Isso não abala as pessoas que têm fé. Não que você nem deve se cuidar, se cuide o máximo que você possa. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas sabe por que não abala a nossa estrutura? Tem gente que está abalado, com medo. Porque existe algo dentro de mim e de você que é mais forte do que o que tem aqui no mundo. Tem algo dentro de nós que é mais poderoso do que o que está no mundo. E nós não vamos viver com medo. Nós vamos ser prudentes. Porque a falta de prudência também não é de Deus. Mas nós vamos temer. Que se até a morte vir, o problema não é nem morrer, o problema é contaminar outras pessoas, né? Porque até se eu morrer, eles vão de mim agora, é até bênção para minha família, viu? Tem um seguro de vida, a mulher consegue comprar uma casa própria, vai receber uma pensão vitalícia, ainda pode arrumar um cara mais bonito que eu. Eu falei para ela, a gente teria que arrumar um tranqueira não, viu? Que eu já não sou tão bom, você é um pior que eu, é muita burrice. Mas, brincadeiras à parte, mas as coisas do mundo não abalam aqueles que estão vivendo o poder de Deus, porque o poder de Deus não nos traz a realidade do mundo, mas nos traz uma realidade da eternidade, uma realidade que está baseada em Cristo Jesus, porque Ele é o poder de Deus, Ele é a verdade que nós cremos. Romanos 12 diz assim, Romanos 12:2: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, nós temos que deixar a palavra de Deus mudar a nossa cabeça. Querido, eu vou falar uma coisa. Sabe por que às vezes nós não conseguimos sair de certas situações, certos pecados, certas tolices em nossas vidas? Porque nós não deixamos a verdade de Deus mudar o nosso cérebro, mudar a nossa mente. Nós queremos sentir emoções demais. Nós queremos que seria maravilhoso se eu tivesse um problema de pecado que eu não conseguia largar, e eu falo assim, ore por mim, pastor, e o pastor orasse por mim, e eu saísse daqui curado disso e liberto. Mas não é assim que funciona. Não é assim, querido. Eu tenho um problema que eu sou orgulhoso, nossa, eu sou preso no pecado, da pornografia que seja, eu sou preso no pecado que for, eu não consigo amar as pessoas. Pastor, ora por mim, mas não é assim. Não é assim, querido. A gente até ora assim, porque a pessoa está pedindo, vai negar a oração. Não é assim, mas não é assim. Sabe quando nós mudamos a nossa rota? Quando nós nos libertamos? É quando nós deixamos a palavra do poder de Deus, a palavra da salvação, mudar a nossa mente, mudar a chave, virar a chave de nossa mente, e nossa mente ser transformada pelo poder de Deus. Aí então, nós deixamos de viver os modos do mundo, e passamos a viver a perfeita vontade de Deus. Nós passamos a viver a perfeita vontade de Deus. É assim, só assim, não existe outra forma. Não existe, querido. Você vive só no culto como algo místico, porque tem gente que é assim. Eu acho que é uma criança que minha esposa trouxe uma criança aqui no culto aqui, e depois nós fomos para a pizzaria, foi no culto de mulheres, nós fomos na pizzaria, minha sobrinha. E aí eu comecei a falar do inferno para ela, olha só, a menina de 11 anos, eu comecei a falar do inferno para ela. E a menina, ai tio, eu tenho medo, tio. Eu falei, não, mas não precisa ter medo do inferno, porque não foi feito para você o inferno. Eu comecei a falar para ela e tal. Aí ela falou assim, pai, tio, eu não vou para o inferno. Eu falei, por que você não vai para o inferno? Comecei a conversar com ela. Ela, porque eu fui no culto hoje.
Então, quer dizer, lógico, é uma criança, ela não tem um entendimento, ela vai ter um entendimento no nome de Jesus. Eu creio que nós vamos ser usados para ganhar aquela garota para Jesus, mas ela não tem o entendimento que nós temos. Mas tem gente que é adulto que é assim. Adulto acha que só porque ele vem no culto domingo, a semana dele tem que ser abençoada. Só porque ele veio no culto domingo, as coisas vão acontecer diferente, só porque ele veio. Aí você vem no culto domingo, amanhã você erra. Aí você fala, não valeu de nada ir para o culto. Ah, por que eu não vou mais para o culto? Mas vir para o culto não muda mesmo, querido. O que muda é ouvir a palavra e deixar ela mudar a sua cabeça. Deixar ela mudar a tua vida. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 17 ao 18. Muito conhecidos aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só. Cara, as coisas do passado já era. Quem vive Cristo é nova criatura. Quem vive Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, que é a palavra de Deus. Nos deu a palavra. O que reconcilia é a palavra. O que reconcilia o homem com Deus é a tua palavra. Eu não estou falando aqui que um abraço, o amor ao próximo, tudo isso faz parte da palavra de Deus. Mas, querido, você pode ajudar 1000 pessoas. Você pode agora mandar a igreja. Isso não tem nada contra isso. Se a gente pudesse fazer, seria ótimo. Eu vi agora artistas fazendo. Acho que os caras têm que dar. Eu tenho dinheiro, tem que fazer mesmo. Negócio de oxigênio lá para Manaus, lá que está em falta lá. Nós podemos fazer isso. Só que aquelas pessoas, elas podem usar oxigênio, mas elas não vão ser salvas. Porque isso nós estamos fazendo as boas obras, que eu acho que nós devemos fazer também. Nós podemos dar cesta básica para o pobre, nós podemos fazer o que for. Isso não vai salvá-los. O que vai salvá-los, o que vai reconciliá-los com Deus, é nós pregarmos o evangelho a eles. É nós falarmos do poder de Deus. E é este poder que vai mudar a vida. As boas obras faz parte sim do cristianismo, faz parte daqueles que creem no poder de Deus. Nós sonhamos, a Mônica e a igreja Templo Vivo sonha com algo mais estruturado, e nós devemos pensar nisso sim. Até se você quiser fazer parte desse ministério, fale com a Mônica, com o pastor, e queira fazer parte, porque é legal. É legal. E a igreja merece algo melhor, e as pessoas também merecem. Porém, não é isso que vai salvar pessoas. Isso vai ajudá-las no tempo mau. Mas não é isso que reconcilia o homem com Deus. O que reconcilia é o ministério da reconciliação, que é o poder de Deus, é a sua palavra, que gera arrependimento, transformação e mudança de vida. É isso. Filipenses 2, Filipenses 2, 5 ao 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está dizendo que aquilo que eu disse no início, o verbo, a palavra de Deus se fez homem. Deus não precisava ser isso, ele não precisava ter sido homem.
Mas a palavra de Deus, ela nos deu a possibilidade de sermos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos deu a possibilidade. E ele fala aqui: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É isso que eu queria me deter. Vamos ser humildes e simples. Nós não somos mais que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós recebemos o evangelho que foi de graça, querido. Não há nada que você possa fazer para ter recebido esse evangelho. Você precisa simplesmente receber o evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, ela usa uma linguagem estranha que eu costumo não dizer, eu falo diferente. Receber Jesus. Você já aceitou Jesus? Você já aceitou? Quem aqui quer aceitar Jesus, querido? Quem somos nós para aceitar o nosso Jesus? Somos ninguém para aceitar. Ele não precisa de nós aceitar ele, não, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não fosse Deus nos aceitar como filhos, Ele nos deu o poder de Deus para nos reconciliar com Ele, quem seria nós? Você já recebeu o Senhor, o Jesus, como o Senhor da sua vida? Quem somos nós para receber Ele como Senhor? Mesmo que nós não reconhecemos o senhorio de Jesus, Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Mesmo que você não entroniza Ele na sua vida, Ele continua sendo o Rei dos reis. Quem somos nós? Nós precisamos nos colocar, querido, apenas olhando para Ele como nosso Pai, como nosso Deus. Porque nada se iguala a Ele, o soberano Deus e Pai. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus, Deus colocou acima de todos os nomes para que todos os joelhos se dobrem a Ele. Mas vai ter joelho que não vai se dobrar. Vai ter joelho que não se dobrará a Ele. Vai ter joelho, vai ter bocas que não vão confessar a Ele. E sabe, eu vejo diferente. Quando alguém chega a Jesus, é lógico, não tem problema nenhum, é um termo que nós usamos. Aceitar Jesus. Aqui na igreja a gente fala receber Jesus. Você quer receber Jesus na sua vida, querido? Mas não é isso que vai mudar a vida da pessoa também. Ela vai orar aqui. Quantas pessoas nós oramos aqui? Eu nunca mais vi a pessoa. Quantas pessoas nós batizamos aqui? A pessoa nunca mais apareceu, nem no culto, e nem um culto da terra. Que é o pior ainda. Ainda você vai para outra igreja, ainda você fica meio frustradão, mas você ainda fala, não, pelo menos nós fomos uma sementinha ali. Mas quantas pessoas? Por que não é isso? A pessoa, ela só reconhece Jesus quando ela coloca a palavra de Deus na vida dela. Não quando ela simplesmente porque ela falou aqui, não. Talvez seja um processo falar. Talvez seja um processo inicial. Mas não é isso que vai mudar. O que muda é o entendimento. O que muda é deixar o poder de Deus fluir. É deixar a palavra de Deus virar uma verdade tão grande, tão genuína em nossas vidas. Tão as raízes cresçam ao ponto que nada nos abale, nada tira a nossa fé em Jesus. Porque, e reconhecendo que Ele é o Deus acima de todos os deuses. Ele é o único Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não precisava disso, querido. Ele não precisava disso para ser o que Ele é. Nós precisávamos que Ele viesse à terra, que a palavra se tornasse carne, e Jesus morresse por mim e por você, para nós nos tornar o que nós somos, salvos. Para nós começar a viver uma vida de salvo. Nós conversamos muito, eu e o pastor, esse dia nós estávamos falando sobre casamento, e o pastor perguntou, você acha que você estaria casado, se você não tivesse sido salvo por Jesus? Eu falei, pastor, é difícil, cara. É difícil, porque minha mulher não ia me aguentar. Minha mulher não ia me aguentar, não é possível que ela ia aguentar. Ou ela, de repente, podia ter tumultuado toda a minha família também, porque os princípios que a gente seguia não eram dessa verdade, que eu seguia e ela também. Eu creio que não, creio que ela não ia aguentar não. Mas eu não sei te dizer também. Eu creio, sabe por que eu creio? Porque até conhecer essa verdade, às vezes nós passamos por apuros, né?
Só que a verdade a verdade do Evangelho, ela é tão forte em nossas vidas que nós dizemos não para o divórcio e sim para Deus, e nós continuamos casados. Porque a verdade, ela tem raiz em nossas vidas, a verdade tem raiz em nossa família. E não é porque nós somos melhores que ninguém, não, é porque nós cremos nessa verdade. E nós sabemos que tudo depende de nós seguirmos essas verdades. Porque nós somos meio burrão mesmo. O ser humano é burrão mesmo, erra. Mas quando a família ela se dobra, todos os joelhos se dobrará. Não adianta a gente vir e se ajoelhar e falar: Senhor, eu te adoro ajoelhado. É se dobrar, é se ajoelhar diante da palavra de Deus e falar: Senhor, eu quero que essa palavra guie minha vida. Eu quero que essa palavra guie minha família. É isso que é se dobrar diante de Deus. É isso que é se ajoelhar diante de Deus. Eu quero, Senhor, que minha família seja restaurada, mas não por mim, não por minha bondade, não porque eu sou um pai bom, mas porque a tua verdade está nela. Porque eu posso ser até bonzinho, mas não sou melhor que a sua verdade. Não mesmo, pelo contrário, a minha bondade até estraga meus filhos. A minha bondade com meus filhos até estraga eles, porque eu sou tão bonzinho com eles. E quando eu vou para a palavra fala assim: não seja tão bonzinho assim. Pega a vara e bate nele um pouquinho. Cuida dos seus filhos, para que no futuro ele não desvie da palavra, do caminho. Só que nós somos bonzinhos demais. Eu vou finalizar, querido. Essa passagem aqui é um encontro com Jesus de uma mulher. E esse encontro ele me revelou três situações. Vamos ver esse encontro. João 8:8. Esse encontro aqui, ele foi um dos encontros que mais até as pessoas usam para defender até mesmo as mazelas dela. As pessoas usam. Só que tem algo aqui que me chamou muita atenção. Jesus, João 8:8 ao 11, diz assim: inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Só para trazer aqui a informação. Isso aqui foi quando aquela mulher foi pegar adultério. E o adultério, na lei, a pena era a morte, apedrejamento. Aquela mulher, ela merecia ser apedrejada pela lei. Então, aqueles homens mestres, fariseus e sei lá quem mais, levou aquela mulher e encontrou Jesus no caminho e falou: ô mestre, pegamos essa mulher no ato do adultério. Pegamos essa mulher aqui, eu não sei como, alguns estudiosos dizem que ela estava despida, estava nua. Eu não sei porque eu não estava lá para ver, a palavra não fala. Graças a Deus que eu não estava. E Jesus, eles falam isso porque Jesus estava com a cabeça inclinada, escrevendo no chão, e era um mecanismo de ele não olhar aquela mulher nua. Porque ele estava fugindo disso. Eu não sei se isso é certo. Porém, não importa. O que menos importa aí é a forma que aquela mulher estava. Mas porém, aquela mulher foi pega no ato do adultério. E dizendo aqui, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Jesus escrevendo. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Desculpa que eu marquei o versículo. Põe antes aqui para mim, por favor, Kaique. Põe antes, para a gente trazer um contexto mais. Põe no 6, mais ou menos. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles queriam acusar Jesus. Essa mulher vai pegando aqui, a gente precisa fazer nela, vamos planejar ela. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Continua. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar pedra nela. Continua. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão.
Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, e começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Continua. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha só. A primeira coisa que eu vejo aqui é a manifestação do pecado naquela mulher. O Evangelho, querido, a palavra de Deus, o poder de Deus, ele manifesta o pecado em nós. Ele nos traz a consciência do pecado. Os mandamentos só veio para isso, veio para guiar o homem do pecado, para saber o que era pecado. O Evangelho, ele continua a trazer o homem do pecado. Você lê o Evangelho, você sabe o que é pecado em sua vida. Você consegue manifestar isso, consegue entender, identificar. E aquela mulher, ela foi exposta o pecado dela para aqueles homens. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que Jesus, ele defende aquela mulher. E depois Jesus fala: então quem tiver a primeira pedra, quem tiver pecado, que taca a primeira pedra. A defesa de Jesus. E Deus, ele nos defendeu dos nossos pecados, porque a lei era para que nós fôssemos para o inferno. A lei era essa. Era o que nós merecíamos. Aquela mulher merecia morrer. Ela não merecia morrer da lei, diante da lei? Ela merecia morrer, era uma verdade. Ela merecia morrer. E nós merecíamos ir para o inferno também. Só que Deus nos defendeu também, através de Cristo Jesus. Aí nós conhecemos a graça que nós não merecíamos. Então, primeiro, o Evangelho revela o pecado do homem. O Evangelho revela a graça, a qual Deus nos salvou e nos reconciliou com Ele, através da sua palavra. E o terceiro, no último versículo: agora vá e abandone sua vida de pecado. Querido, as pessoas usam essa passagem muitas vezes para favorecer os seus pecadinhos de estimação. Falam: não, mas nós vivemos na graça. E eu sou um cara defensor da graça. Eu sou um cara defensor da graça. Eu creio que não tem nada que nós podemos fazer para receber a nossa salvação. Não tem nada que nós podemos fazer para agradar a Deus, a não ser o que está quando nós entramos nesse poder, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando Deus olha para nós e vê Jesus em nós. É só isso que agrada a Deus, querido. Nós não temos nada. Ele nos amou primeiro. Eu não sei por que Ele nos amou primeiro. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Nada. E a graça de verdade é a graça que nos sustenta, é a graça que nos vai levar para o céu, é a graça que nos empodera aqui na terra, é a graça de Deus. Só que as pessoas querem usar esta graça para viver uma vida de pecado. Eu não estou dizendo que a partir do momento que você conhece a palavra, você nunca mais vai pecar. Aquela moça certamente ela teve até outros atos, talvez de pecado, talvez não mesmo, mas alguns outros, como nós temos, amém? Só que Jesus ainda falou para ela: vá, olha aqui, seu pecado foi exposto, olha aqui, Jesus te defendeu, olha aqui, mas vá e não peque mais, vá e não peques mais, vá e largue a sua vida de pecado, vá. Nós precisamos crer nisso e nos esforçarmos. Nós devemos buscar isso, querido, por mais difícil que seja, porque o poder de Deus está sobre a nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Vamos e não vamos pecar mais, porque o pecado, sabe, o pecado é a morte, querido. E nós não vemos mais essa morte. Nós não somos mais mortos. Nós somos conciliados com o Pai. Existe uma palavra, querido, a qual nos trouxe vida, uma palavra a qual pode mudar toda a nossa história, uma palavra a qual tem pessoas dentro da igreja
que não tem crido nela da forma que deveria crer. E que Deus nos ajude a conhecê-lo ainda mais. Oséias 6:3 diz assim, que nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É isso que nós vamos fazer, querido. Conhecer ainda mais. Conhecer ainda mais. Conhecer ainda mais. Conhecer ainda mais a verdade. Ao ponto de sermos inabaláveis. Não por nossa natureza humana, mas porque em nós existe um poder sobrenatural de Deus, através da sua palavra de salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Queridos, é uma palavra a qual você pensa e você analisa o nível a qual você se encontra hoje. Qual é o nível da palavra a qual você, o nível de fé, o nível de profundidade nessa verdade, nesse poder que você se encontra hoje? Por que algumas igrejas acham que o poder de Deus é o falar em línguas? É uma evidência do Espírito Santo? Algumas igrejas acham que o poder de Deus é o rodopiar. Algumas pessoas acham que o poder de Deus é a cura do milagre de Deus, que é um poder de Deus sim, através do Espírito Santo. Só que o poder dos poderes, o poder sublime, o maior poder de Deus está na tua palavra de salvação, e está em viver uma vida de salvo, está em mudar nossas vidas através da palavra de salvação, está em nós vivermos, querido. Cara, é muito louco, porque as pessoas olham para nós e não acreditam naquilo que viu antes e que vê agora, porque o poder de Deus chegou em nossas vidas, e não foi um passe de mágica, querido. Foi porque você ouve o poder de Deus e começa a viver, começa a colocar na sua vida, e isso dá resultados positivos. E é muito legal, porque não é um passo de mágica, não é da noite pro dia. É só quando você vai colocando ali, você vai colocando um pouquinho cada dia. Eu vou colocar mais um pouquinho do Evangelho agora, eu ponho mais um pouquinho agora, eu vou conhecendo Ele e vou colocando mais um pouquinho na minha vida, até o dia a qual nada me abala. Não existe nada no mundo que abala a minha vida, porque eu estou firmado na rocha. Você pode dizer isso, querida? Você está firmado na rocha? Você crê que esse poder, ele é um poder transformador, a qual vai te levar a uma vida de salvo, uma família de salvo? Jesus, Ele mudou a nossa história, através do Evangelho de salvação. Feche seus olhos em nome de Jesus.